A aula de hoje é a verificação dos conteúdos do bimestre. Então, desde a primeira videoaula da segunda avaliação, nós vamos rever esse conteúdo, só que em forma de problemas, tá? Ou seja, em forma de atividade. Então, nossa primeira atividade aí, eu peço para representar em forma de fração, tá bom? Então, esse primeiro desenho aí na letra A, se vocês observarem e contarem direitinho, ele foi dividido em 12 partes. Então, esse 12 aí, para mim, ele representa o denominador, ou seja, a parte de baixo. E a parte de cima é o numerador, que vai representar a parte colorida. Então, se vocês contarem tudo direitinho aí, a parte colorida foram 9, e a parte total que foi dividida foram 12. Então, prestem bem atenção. Vocês vão contar direitinho quantas partes foram divididas e colocar na parte de baixo. E a parte colorida, vocês vão contar e colocar na parte de cima. Então, por isso que ficou 9, porque é a parte pintada, e 12 é a quantidade que foram divididas esse desenho, tá? Na letra B, se eu observar, esse desenho foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Denominador 6, que é a parte de baixo. E ela foi colorida 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, 5 sobre 6. Próxima. Então, eu tenho um quadrado que foi dividido em mais 1, 2, 3, 4 partes. Tá? Então, eu tenho um total de 4 partes divididas e tenho um total de 4 partes pintadas. Então, 4 sobre 4. Tá? Então, a parte de baixo é o total da parte que foi dividida e a parte de cima é a parte que foi pintada. Então, 4 sobre 4. Na segunda atividade, aí, eu quero que faça a leitura. Tá? Letra A, 2 sobre 7. Então, 2 sétimos. Letra B, 4 sobre 10. 4 décimos. Letra C, 1 sobre 11. 11avos. Então, se eu tiver 12, seria 12avos. Eu estou me referindo à parte de baixo. 13, 13avos. 14, 14avos. 15avos, 16. Tá? Só não fica em avos se for na parte de baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, 10 significa décimos, tá bom? Então, na letra D, 3,42. Então, 3,42 avos. Letra E, 5 sobre 100. 5 centésimos. Se eu tivesse 1000 embaixo, seria milésimos. Um exemplo, se eu tivesse 3 em cima e 1000 embaixo, seria 3 milésimos. Repetindo, se eu tiver 10 décimos, se eu tiver 100 centésimos, se eu tiver 1000 milésimos. Terceira questão. Classifique as frações em própria, imprópria, aparente ou número misto. Tá? Essas 4 classificações que tem. Então, relembrando, para a fração ser própria, a parte de baixo tem que ser maior do que a parte de cima. Então, o denominador tem que ser maior que o denominador. Então, no caso aí, a letra A, 1 sobre 2. Então, ela é uma fração própria. Por quê? Porque a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Com isso, eu estou dizendo o seguinte, que eu peguei um todo e dividi em 2 partes e consumi uma. Lembra da questão anterior, a primeira questão, que tinha o desenho e vocês tinham que fazer a fração? Então, é mais ou menos isso. Então, eu peguei um todo, dividi em 2 partes e consumi apenas uma. Por isso, ela é própria. Tá? Então, eu consegui dividir em 2 partes e consumir uma. Na letra B, ela é imprópria, tá? Por que ela é imprópria? Porque, olha, eu peguei uma coisa, dividi em 2 partes e consumi 7. Isso não pode, isso é impossível eu dividir uma coisa em 2 partes e consumir 7. Então, por isso que ela é imprópria. Então, a fração imprópria, a parte de cima vai ser maior que a parte de baixo. Letra C, aparente, tá?
7 sobre 7. Percebam que 7 sobre 7 eu posso dividir. 7 sobre 7 vai dar 1. Vai dar uma divisão exata. Então, toda vez que der uma divisão exata, ela passa a ser uma fração aparente. Por que aparente? Porque ela aparenta ser uma fração, mas ela não é uma fração. Na verdade, ela é um número inteiro. Relembrando, se eu puder dividir a parte de cima pela parte de baixo, ela vai ser a fração aparente. Letra D, número misto. Tá? Como o nome está dizendo, misto vem de mistura. Eu estou misturando o número inteiro com uma fração. Então, isso seria o nosso número misto. Tá? Então, vamos relembrar. Letra A, a própria. Por quê? Porque a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Fração imprópria, a parte de cima vai ser maior que a parte de baixo. C, aparente. A aparente vai ser toda vez que eu puder dividir a parte de cima pela parte de baixo e der uma divisão exata, ela vai ser aparente. Letra D, número misto. Misto vem de mistura, tá? Estou misturando o número inteiro com o número fracionário. O 5 seria o meu número inteiro e o 3/4 seria o meu número fracionário, tá? Muito cuidado, que vocês podem confundir a fração imprópria com a fração aparente. A imprópria, eu não posso dividir a de cima pelo de baixo. Não vai ser uma divisão exata. Como no caso aí, o 7 sobre 2, se eu dividir 7 sobre 2, não vai dar uma divisão exata. Então, ela é imprópria. Mas, por exemplo, se eu tivesse na parte de cima 15 e na parte de baixo 3, 15 dividido para 3 vai dar 5. Aí seria uma fração aparente, porque eu posso dividir a parte de cima pela parte de baixo e eu consigo uma divisão exata. Quarta questão. Transforme os números mistos em frações impróprias, tá? Então, letra A aí, ó, eu tenho meu número inteiro, o 5, eu tenho uma fração 3/4. Então, a transformação é o seguinte: eu pego o 4, que é o meu denominador, multiplico pelo meu número inteiro, que é o 5, e somo com o numerador, que é o 3. Tá? Então, o meu denominador sendo 4, ele vai ser repetido na parte de baixo da fração. Tá? Então, fazendo a multiplicação, 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. O denominador, que é o 4, ele vai ser repetido até o final da conta. Se vocês observarem aí, eu obtive 23 sobre 4, que é uma fração imprópria, tá? A parte de cima maior que a parte de baixo. E se vocês observarem também, 23 dividido para 4 não vai dar uma divisão exata, tá? Então não podem confundir com fração aparente. Letra B. 6 inteiro, 2 sétimos, tá? Então a transformação fica 7 vezes o inteiro, que é o 6, mais o 2, que é a parte de cima da fração. Sempre repetindo o denominador, que no caso é 7. Então, 6 vezes 7, 42, mais 2, 44. Sempre repetindo o denominador, que é o 7. Letra C. 2 inteiros e 4 quintos, tá? Então, eu pego o 5, que é o denominador, multiplico pelo número inteiro, que é o 2, e somo com o numerador, que é a parte de cima da fração. E repetindo sempre o denominador, que é o 5. Então, 5 vezes 2, 10, mais 4, 14, dividido por 5. 5 é o denominador. Então, 14 sobre 5 é uma fração imprópria. Repetindo, eu pego o denominador, multiplico pelo número inteiro, que é o que está na frente, e somo com a parte de cima da fração, ok? Sempre repetindo o denominador. Então, vou repetir aí a letra A. Então, 5 inteiros e 3/4. Pego o 4, multiplico pelo inteiro, que é o 5, e somo com o numerador, que é o 3. Sempre repetindo o denominador, tá?
Letra B, 7 vezes o número inteiro, que é o 6, mais o 2, que é a parte de cima da fração. Letra C, 5 vezes o inteiro, que é o 2, mais o 4, que é o numerador da fração. Tá? Sempre repetindo no final o denominador. Ok? Quinta questão, simplificação de fração. Tá? Então, simplificar significa diminuir ao máximo essa fração. Tá? Mas tem uma regra para isso. Quando eu for simplificar essa fração, for diminuir essa fração, eu tenho que ver o número que eu vou dividir tanto a parte de cima como a parte de baixo dessa fração pelo mesmo número. Eu não posso dividir a parte de cima por 2 e a parte de baixo por 3. Então, se eu dividir por 2 em cima, eu tenho que dividir por 2 embaixo. Se eu dividir por 3 em cima, eu tenho que dividir por 3 embaixo. Tudo bem? Então, na letra A, 12 sobre 20. 12 é um número par. 20 também é um número par. Então, eu vou dividir as duas contas por 2. Tá? Então, sempre que eu tiver números pares, eu vou dividir por 2. Então, 12 dividido para 2, 6. 20 dividido para 2, 10. Então, já simplifiquei essa fração. Mas eu percebo que ela ainda pode ser simplificada de novo. Então, 6 é um número par e o 10 é um número par. Então, agora, sendo dois números pares, também vou dividir por 2. 6 dividido para 2, 3. 10 dividido para 2, 5. Então, eu obtive 3 sobre 5. Mas percebam que o 3 só pode ser dividido por 3 e o 5 só pode ser dividido por 5. Então, eu não consigo mais simplificar essa fração. Então, essa fração aí, 3 sobre 5, ela é chamada de fração irredutível, tá? Irredutível porque eu não posso diminuir mais ela. Tá? Relembrando que, na simplificação, o mesmo número que eu dividi em cima tem que ser dividido embaixo. Na letra B, 24 sobre 30. 24 é um número par. 30 também é um número par. Sendo números pares, posso dividir por 2. Então, 24 dividido para 2, 12. 30 dividido para 2, 15. Percebo que agora eu obtive 12 sobre 15. O 12 é um número par, ele é dividido por 2. Mas o 15 não é um número par, então ele não pode ser dividido por 2. Então, eu vou tentar um outro número, que é o 3. Então, eu percebi que o 12 é dividido por 3 e o 15 também é dividido por 3. Perfeito. Então, 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Agora, eu tenho o 4 em cima, que pode ser dividido por 2, mas o 5 não pode ser dividido por 2, ele só pode ser dividido por 5. Então, 4 sobre 5 é uma fração irredutível, ela não pode ser mais diminuída. Sexta questão. Calcule. É uma soma aí. Se eu perceber, o denominador é a parte de baixo e o numerador é a parte de cima. Então, numa operação de soma, se eu perceber que os denominadores são iguais, no caso, se vocês olharem, tem 40, 40, 40. Tá? Então, 2 sobre 40, 7 sobre 40, 1 sobre 40. Então, os denominadores são iguais. Quando os denominadores forem iguais, eu vou repetir o denominador, que é a parte de baixo. Se você reparar aí, eu tenho 40, 40, 40 e estou repetindo 40. Como os denominadores são iguais, eu só faço somar os numeradores, tá? Que é a parte de cima. Ó, 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Repetindo. 2 mais 7, 9, mais 1, 10. E repetir a parte de baixo, que é o 40. Então, eu obtive 10 sobre 40. 10 sobre 40 são dois números pares. Pode ser simplificado por 2. Então, 10 dividido para 2, 5. 40 dividido para 2, 20. Então, o 5 só pode ser dividido por 5. Mas eu percebo que o 20 também pode ser dividido por 5. Tá? Então, minha simplificação agora vai ser por 5. Então, 5 dividido para 5 dá 1. 20 dividido para 5, 4. 1 sobre 4
é uma fração irredutível, ou seja, ela não pode ser mais simplificada. Para aí, a minha conta acabou aí. Na letra B, eu tenho uma subtração de frações. Também eu percebo que eu tenho 15 e 15. Os denominadores são iguais. Então, mais uma vez, se os denominadores forem iguais, eu vou repetir os denominadores e vou fazer a conta com o numerador, que é a partir de cima. Então, 10 menos 3, 7. E estou repetindo 15. Então, 7 sobre 15 é um número que não pode ser simplificado. Por quê? Porque o 7 só pode ser dividido por 7 e o 15 ele pode ser dividido por 3 e pode ser dividido por 5, mas nunca ele vai ser dividido por 7. Então, 7 sobre 10 é uma fração irredutível. Letra C, multiplicação. Tá? Então, eu tenho 2 sobre 5, 6 sobre 10 e 4 sobre 6. O que eu percebo? Que os denominadores são diferentes, mas não importa para a gente se os denominadores são diferentes. Tá? Na multiplicação, não importa os denominadores iguais ou diferentes. O importante é eu multiplicar a parte de cima, que é o numerador, e multiplicar a parte de baixo, que é o denominador. Então, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 4, 48. Perceba que eu estou multiplicando só a parte de cima. Agora eu vou multiplicar só a parte de baixo. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 6, 300. Lembrando que eu multipliquei os números de cima, o 2, o 6 e o 4, que deu 48. E estou multiplicando a parte de baixo, que é o 5, o 10 e o 6, que deu 300. Então, toda vez que eu obtenho um resultado, tanto na soma, como na multiplicação e na divisão, se der para fazer uma simplificação, eu sou obrigado a fazer a simplificação. Tá? No caso, 48 e 300, eu tenho dois números pares. Como eu falei anteriormente, se são números pares, pode ser simplificado por 2. 48 dividido para 2 dá 24, 300 dividido para 2, 150. Então, eu obtive ainda mais dois números pares, que é o 24 e 150. Tá? Então, no caso aí, 24 e 150. Eu poderia dividir por 2, assim como eu posso dividir também por 3. Por quê? Porque o 24 ele é dividido para 3, que vai dar 8, e o 150 é dividido para 3, que vai dar 50. Então, com essa divisão, eu obtive 8 sobre 50. Então, 8 é um número par e 50 é outro número par. Divisão por 2 de novo. 8 dividido para 2, 4. 50 dividido para 2, 25. Então, o que eu percebo? Que agora que o 4 é um número par, só pode ser dividido para 2. E o 25 só pode ser dividido por 5. Então, eu não posso mais simplificar. Então, eu encerro a simplificação aí. Então, 4 sobre 25 é um número irredutível, tá? Ele não pode ser mais simplificado. Letra D. 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 10. Isso agora é uma divisão. Cuidado com a divisão. Ela é bem diferente da multiplicação. Primeiramente, eu tenho que repetir a primeira fração. No caso, a minha primeira fração é o 3 sobre 5. Olha aí. Eu repeti o 3 sobre 5. O sinal de divisão ele é trocado pelo sinal de multiplicação. E a segunda fração, que é o 4 sobre 10, eu vou trocar essa fração. O 10 está embaixo, ele vai para cima, e o 4 que está em cima vai para baixo. Observem bem. Repetindo, eu vou repetir a primeira fração, trocar de divisão para multiplicação e trocar a segunda fração. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Reparem que agora o que era divisão se transformou numa multiplicação. Na letra C nós fizemos uma multiplicação. É só multiplicar a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Então, 3 vezes 10, 30. 5 vezes 4, 20. 30 e 20 são dois números pares, pode ser simplificado por 2. Então, 30 dividido para 2, 15. 20 dividido para 2, 10. Então, próximo número. O 15 ele é dividido por 5 e o 10 também é dividido por 5. Então, pode ser simplificado por 5. Então, 15 dividido para 5, 3. 10 dividido para 5, 2.
3 só pode ser dividido por 3 e 2 só pode ser dividido por 2. Então, 3 sobre 2 é uma irredutível. Eu não posso mais simplificar essa fração, não posso mais diminuir os valores dela, ok? Então, lembrando que a soma com os denominadores iguais, ou seja, com parte de baixo igual, eu vou repetir a parte de baixo e fazer a conta em cima. Subtração com denominadores iguais. Eu vou permanecer o mesmo denominador, ou seja, repetir o denominador e vou subtrair o numerador, que é a parte de cima. Multiplicação. Não importa se os denominadores forem iguais, eu vou multiplicar a parte de cima e vou multiplicar a parte de baixo. Divisão. Repetir a primeira fração, trocar de divisão para multiplicação e inverter a outra fração. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Aí eu faço uma multiplicação, tá? Ou seja, a multiplicação é aquela que eu multiplico a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Então, muita calma quando eu for fazer a multiplicação e a divisão. Sétima questão. É um problema, tá? Então, como eu falei nas minhas aulas anteriores, quando se tratar de problema, eu tenho que ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes até eu entender o problema e principalmente descobrir se eu quiser saber uma parte ou quiser saber um todo. Tem uma grande diferença entre os dois. Mas se vocês perceberem essa diferença entre eu querer uma parte ou querer um todo, fica muito fácil. Então vamos ler a nossa sétima questão aí, ó. Um saco de bombons de chocolate tem 200 unidades. Um saco de bombons de chocolate tem 200 unidades. Quantas unidades corresponde a 3/10 desse saco? Quantas unidades corresponde a 3/10 desse saco? Olhem só. 200 unidades de bombons corresponde ao meu total, tá? Então, 200 corresponde ao meu total. E eu quero saber uma parte, no caso 3/10, tá? Repetindo, eu tenho todo e quero saber uma parte. Então, a conta é o seguinte, eu pego as 200 unidades, que é o total, vou multiplicar pela parte de cima, ou seja, 200 vezes 3, 600. Agora eu pego 600, que foi o resultado da multiplicação entre 200 e 3, e vou dividir pela parte de baixo da fração, que é o 10. Então, 60 dividido para 10, 600 dividido para 10, 60. Repetindo, pego 200, vou multiplicar por 3, que é a parte de cima, que deu 600. Agora eu pego o resultado, que é o 600, e vou dividir pela parte de baixo da fração, que é 10. 600 dividido para 10, 60. Então, 3/10 corresponde a 60 bombons. Tá? Oitava questão. Também outro problema. 150 corresponde a 2/3 de uma caixa de laranjas. Quantas laranjas tem essa caixa? Tá? Então, percebam que agora o 150 não é um todo. O 150 corresponde a uma parte. Ou seja, 150 corresponde a 2/3. Tá? Então, agora eu quero saber o todo. 150 corresponde a 2/3 de uma caixa de laranjas. Quantas laranjas tem essa caixa? Então, 150 corresponde a uma parte e agora eu quero saber o todo. Tá? Então, vou pegar o 150 e vou dividir pela parte de cima. No problema anterior, eu pegava o número e dividia e multiplicava pela parte de cima. Agora não. Estou pegando o número e estou dividindo pela parte de cima. Então, 150 dividido para 2 dá 75. Agora eu vou pegar o 75, que foi o resultado, e multiplicar pela parte de baixo, que é o 3, que é igual a 225. Então, essa caixa de laranja tem 225 unidades. Relembrando, 150 corresponde a 2/3. Então, nesse caso, eu vou pegar o 150, dividir pela parte de cima, que é o 2, que deu 75.
Agora eu vou pegar o resultado, que é o 75, multiplicar pela parte de baixo. 75 vezes 3, 225. Eu coloquei aí os problemas um do lado do outro para vocês perceberem bastante isso. Quando eu quiser saber o todo e quando eu quiser saber uma parte. Quando eu quiser saber uma parte, eu vou ter que multiplicar pela parte de cima e o resultado dividir pela parte de baixo. Quando eu quiser saber o todo, eu vou pegar o número, dividir pela parte de cima e multiplicar pela parte de baixo, tá? Muita calma, leiam com bastante atenção os problemas para vocês não errarem, tá? Muito cuidado isso. Leiam bastante para vocês entenderem a questão. Tem muita diferença entre querer saber um todo e querer saber uma parte. Nona questão. Determine. No caso aí, a letra A e a letra B, eu peço para determinar as potências, tá? Então, lembrando que potência é multiplicação. Então, 5 sobre 7 é a base e 2 é o expoente. Esse expoente, ele vai me mostrar quantas vezes eu tenho que repetir a base. No caso aí, o 5 sobre 7, se você reparar, eu repeti ele duas vezes. 5 sobre 7 vezes 5 sobre 7. Potência vai ser sempre uma multiplicação, tá? Então, 5 vezes 5, 25, 7 vezes 7, 49. Então, 2 sobre 3 é a base e 3 é o expoente. Então, eu tenho que repetir 3 vezes essa base, porque o meu expoente vale 3. Então, 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3, tá? A base é repetida 3 vezes porque o expoente é 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O próximo aí é raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada, eu tenho que pensar dois números multiplicados, dois números iguais multiplicados, tem que dar o que eu tenho dentro do radical aí, tá? Então, raiz quadrada de 900 é 30. Por quê? Porque 30 vezes 30 dá 900. Raiz quadrada de 4, 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Letra D. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 dá 225. 3 vezes 3, 9. Então, de novo, raiz quadrada de 900 é 30. Porque 30 vezes 30 dá 900. Raiz quadrada de 4, 2. Porque 2 vezes 2, 4. 225, raiz quadrada de 225. 15, porque 15 vezes 15, 225. Raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. É só pegar um número e multiplicar por ele mesmo, tá? 10ª questão aí. Calcule. 34 mais 2,37 mais 26,125. Então, no caso aí da soma, é só colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? O 34, sendo um número inteiro, ele não tem vírgula, tá? Então, ele é um número inteiro. Então, por isso que eu coloquei o 34. Sendo um número inteiro, o 2 vai ficar embaixo do 4. E o 6 embaixo do 2. Então, 34 é um número inteiro, 2,37 e 26,125. Então, não importa na hora da soma se a quantidade de número ficar à frente ou atrás. Olha aí, vocês perceberam o 34? Eu acrescentei mais 3 zeros para completar o número de casas decimais. Então, 2,370. Eu acrescentei mais um zero para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. 125 não foi acrescentado zero nenhum, porque ele que tinha 3 casas decimais, então os outros foram acrescentados zero para completar as casas decimais. Feito isso, agora eu vou fazer minha soma. Prestem bem atenção. 0 mais 0 mais 5, 5.
Então, 7 mais 2, 9. 3 mais 1, 4. Por isso que é importante a vírgula embaixo de vírgula. Então, olha, se é vírgula embaixo de vírgula, eu vou colocar a minha vírgula. Então, 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12, vai 1. 3 e 1, 4. 4 e 2, 6. 62,495. Então, o importante aí é colocar vírgula embaixo de vírgula. Se for necessário acrescentar zero para completar as casas decimais, eu posso fazer, tá? E depois passa a ser uma soma normal. Tudo bem? Como vocês estão acostumados a fazer.